Olá, tudo bem? O que é literatura? Pois é uma matéria interessante. Dê o seu like aí, se inscreva, compartilhe conosco. O que é literatura? Literatura é uma palavra com origem no termo em latim, litera, que significa letra. A literatura remete para um conjunto de habilidades de ler e escrever assim de forma correta. Existem diversas definições e tipos de literatura. Pode ser uma arte, uma profissão, um conjunto de produções, etc, etc. A literatura é a arte de criar e compor textos. E existem diversos tipos de produções literárias, como poesia, prosa, literatura de ficção, literatura de romance, literatura médica, literatura técnica, literatura portuguesa, literatura popular, literatura de cordel e etc., por aí afora. A literatura também pode ser um conjunto de textos escritos, sejam eles de um país, de uma personalidade, de uma época e tal. O conceito, o conceito de literatura, ele tem sido assim, como eu posso explicar, alterado com o passar do tempo, havendo assim alterações semânticas e bastante relevantes até. Para alguns povos latinos, a literatura tinha um teor assim subjetivo, representando o conhecimento dos letrados, né? Então, assim, quem tinha acesso a uma formação é, que sabia ler e escrever e tinha acesso a boa literatura tal, né? Então tinha mais condições de criar tal. Mas era um lance assim, para quem é letrado, então mexe com literatura e tal. Mas não era assim algo como uma ciência, alguma coisa que se estudasse, que se explorasse, não, né? Ficava um lance assim meio hobby, assim. Nesse caso, a literatura não era contemplada como objeto do conhecimento. Essa é a fórmula certa, né? Objeto do conhecimento, que pode ser estudado. A literatura não era estudada, era o cara que, né, dava na cabeça dele, ele tinha condições, ele sabia ler, sabia escrever, ele fazia, né? Mas depois é que ela passou a ser estudada e tal. É, os povos de língua, os povos de língua românica, inglesa e alemã não lhe alteraram o sentido, né, da palavra literatura, né? Alteração que só aconteceu na segunda metade do século XVIII, quando o termo passou a designar o objeto de estudo, a produção literária, a condição dos profissionais, etc. Então, só a partir do século XVIII, a literatura passou a ser reconhecida como objeto de estudo. A literatura ela apresenta de diversos gêneros, né? Que agradam a vários gostos e que são direcionados também a públicos muito diferentes, como, por exemplo, a literatura de cordel, a literatura infantil e etc. Assim vai, ela é dividida em vários nichos, né? Em vários escaninhos e tal. A literatura também é uma disciplina no âmbito escolar, onde os indivíduos estudam diversos autores e suas obras, suas contribuições para a literatura brasileira, normalmente, e temas como a literatura portuguesa, né? A literatura barroca também estão presentes, além do colégio, né? Vai muito além do colégio, vai até em provas de vestibular e tudo mais. Literatura e romantismo.
É, aí nós entramos já com a questão do romantismo aí. É, a expansão do romantismo deu lugar assim a um entusiasmo historicista, sabe, que duraria do século XIX e grande parte do século XX. Nessa altura, Goethe criou a expressão literatura universal, que expressa a compilação das melhores obras literárias realmente de significação que vai além das condições nacionais. É uma literatura universal. Esta época ela foi caracterizada por grandes avanços na área da literatura, mais concretamente na filologia, linguística comparada e no historicismo, tá bem? Então, olha, nós temos isso lá no blog Casa do Poeta, www.luisbucalon.com.br, tá? Então, lá a gente tem a matéria completa também. Um grande abraço, obrigado pela atenção.